Bom dia, a paz do Senhor. Amados irmãos, eu vim aqui para relatar um pouco da verdade, ao qual Deus colocou no meu coração há muito tempo. E eu fiquei calado para que não venha trazer algumas contendas e alguma desavença, mas dentro da casa do Senhor, o Senhor me fez ver a verdade. Quando o povo de Deus estava levando o mundo para dentro da igreja. Quando falamos que igreja, o significado de igreja é eclésia, se é de dentro para fora, mas não estava acontecendo isso. Estava acontecendo ao contrário, de fora para dentro. Quando a gente via que o povo se dobrava para orar, dizendo que é para a nação, Deus me mostrou que havia adoração ao homem, fazendo o homem de ídolo. E Deus me fez ir lá na Romanos, capítulo 1, verso 25. Que fala que o homem estava amando mais a criatura que o Criador. E eu comecei a falar, Senhor, tem misericórdia desse povo, que está trocando a verdade por mentira. E a tua palavra nos ensina a nós amar a todos, não trazer contenda, discórdia. Nós vimos pessoas bolsonaristas, pessoas evangélicas, trazendo contenda, desavença. E o evangelho não é de ferir. Deus mostrou, muitas das vezes nós queremos mostrar fidelidade ao Senhor, ferindo o nosso próximo, como Pedro. Pedro queria mostrar fidelidade a Cristo, feriu o seu próximo, cortando a orelha de Malco. E quantos evangelhos hoje querem mostrar fidelidade a Deus, ao contrário, ferindo teu irmão, teu próximo, e deixando de entender o evangelho de Deus. E muitas das vezes nós passamos por cima da palavra de Deus, esquecemos que é o evangelho de Cristo. Pessoa falando que bandido bom é morto. Ezequiel, Deus deixou bem claro para Ezequiel, falando lá em Ezequiel 18, 23. Tem eu prazer na morte do ímpio, Ezequiel? Não. Eu quero que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. Deus nunca desejou morte para o ímpio, para o cidadão pecador, o ladrão, seja bandido, macumbeiro, feiticeiros, bruxos, seja prostituta, seja maldicentos, os assassinos. Deus não queria, não quer que ele se perca, quer que ele se viva, se salva e viva, ter vida eterna. O evangelho são essas palavras. Não é fazer apologia de crimes, de povo dentro da igreja fazendo gesto de arma. Isso Deus não agrada. Deus permitiu tudo que isso acontecesse para entender que o evangelho de Deus não é brincadeira. Eu venho falando muitas vezes, Deus vai permitir que Lula ganhe para o povo entender que não é dessa forma que estão pensando. Eu falei várias vezes com algumas pessoas, olha, Lula vai ganhar porque Deus vai permitir. Não porque, que os pembeiros isso, porque o pembeiro que não. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Se era da vontade de Deus Bolsonaro ganhar, Bolsonaro ia ganhar. Porque a palavra de Deus fala que agindo Deus, ninguém pode impedir. Mas quando Deus permite algo, é para nós entender que o evangelho de Cristo é para nós ir atrás das almas, seja quem for, seja macumbeiro, feiticeiro, bruxo, ladrão, os assassinos, é esses que precisam ser salvos. E eu vim entender, amados irmãos, que
essa política sobre Bolsonaro, o pobre estava sendo oprimido. E ninguém estava enxergando isso, estava esquecendo o que Jesus veio. Para que ele veio? Tiago, ele deixou bem claro, nós pegar a palavra de Deus, lá em Tiago 2, me fala a memória, acho que é 25, eu vou abrir lá para nós entender, que ele fala que os ricos oprimem os pobres. Os pobres estavam sendo oprimidos pelos ricos. E Deus não veio para os ricos, ele veio para os pobres. Pobres, os necessitados de espírito, né, da presença de Deus, fraco de espírito, fraco na fé. Então Deus deixa bem clara essa palavra em Tiago, né? Tiago deixa bem clara essa palavra. E nós vamos entender, amados, que o Evangelho não é de ferir como Pedro feriu o seu próximo para mostrar fidelidade a Cristo. A nossa fidelidade a Cristo é fazer a vontade dele. É da forma que ele quer. A palavra de Deus não diz assim, ó, olha o que o Tiago diz. Mas vós desonraste os pobres, porventura não vos oprimos os ricos, e não vos arrasta ao tribunal. É o que estava acontecendo, meus amados. Deus não faz exceção de ninguém. E nesse mundo do bolsonarismo estava acontecendo isso. Os ricos estavam oprimindo os pobres. Porque estava mais voltado o Bolsonaro para o lado dos ricos, os empresários, enquanto isso os pobres sendo oprimidos, sendo arrastados, sendo às vezes até ferido aí, que muito Bolsonaro feriu muitos, bolsonaristas feriu muitas pessoas aí, a congressão, por achar que eles é certo, sei o quê. Político não, a gente não coisa dessa forma. Político que trabalha com honestidade, divulgando seu caráter, não espalhando contenda, discórdia. Eu que venho deixar isso porque há muito tempo eu queria falar isso, não falei porque para não trazer problema. A minha irmã me encontrou comigo no Big Mais ontem, antes de uma parte de manhã, antes de começar já a votação. Eu fui para a igreja, aí lá na igreja não teve estudo, eu voltei e fui para o Big Mais fazer minha comprinha. E ela estava perguntando, você vai votar em quem? Eu falei, não voto em ninguém. Todos são a mesma coisa. Mas o que ganhar é permissão de Deus. E eu fiquei com ela falando que voto em Lula, e eu calado, né? Não falei sobre Lula, não falei sobre Bolsonaro, porque eu sabia que Deus ia permitir que o Lula ia ganhar. Mas eu não falo, não discute política, não falo sobre política, porque quem ganha é eles que andam com dinheiro, bolso cheio. O Brasil continua a mesma merda, entra uns não faz nada, entra outro não faz nada, e sempre o Brasil devendo, sempre tendo a mesma desculpa, a mesma mentira. Fala que o fulano deixou a dívida sempre fica lá. Sempre entra um, sai e deixa a dívida. Então quero dizer, meus amados, servo de Deus, não leva político para dentro de igreja, não leva o mundo para dentro de igreja. Se significado de igreja é eclésia, de dentro para fora, então vamos viver isso. Vamos levar o que é necessário que Deus nos ensina, levar o Evangelho lá para fora, ensinar, salvar as almas, não levar o mundo para dentro de igreja. Deus permitiu por causa disso, pessoas estavam mais voltadas para o homem que para Deus.
A palavra diz assim: pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura que o Criador, que é bendito e eterno. Amém. Está falando que pessoas estavam mais voltadas para as coisas do mundo, voltadas para o homem, mas não estavam voltadas para Deus. Que quando nós estamos voltados para Deus, a palavra ensina nós a orar para todos. E as pessoas estavam orando só para o homem, esquecendo de orar para prostitutas, macumbeiros, feiticeiros, bruxos, principalmente até para o Lula. Se ele errou, ele tem direito ao perdão. Se ele errou, nós temos que orar para ele, nós temos que pedir a Deus para mudar, dar a ele sabedoria, dar a ele transformação. Não julgar, não criticar, não espalhar intriga, contenda, discórdia. Servo de Deus não age dessa forma. Servo de Deus age conforme a palavra nos ensina. Amar a todos e orar para todos. Então Deus permitiu isso, irmão, para vos entender que o Evangelho de Cristo não é de contenda, não é de ferir ninguém, não é de fazer como Pedro fez, cortar a orelha de mago para mostrar fidelidade a Cristo. O Evangelho de Cristo é amar a tudo. A palavra de Deus fala lá em Romanos, eu vou ler para vocês, capítulo 3, verso 10. O que é o amor? O cumpridor da lei é o amor, gente. Olha o que a palavra fala. O amor não faz mal ao próximo. Aqui, ó. O amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Vocês estão esquecendo da palavra de Deus. Estão esquecendo da verdade de Deus. E por isso que Deus permitiu isso, para que vocês entendessem o que é a verdade. Está distorcendo a verdade em mentira. Gálatas 14. Gálatas 5:14. Vamos também entender lá um pouco. A minha palavra fala também que todo cumprimento da lei cumpre só numa palavra, que é amar o próximo. Amados irmãos, entenda a palavra de Deus. Não destroça a palavra de Deus. Não tenta desfazer a palavra de Deus para massagear seus egos, não. Não desfaz a palavra de Deus, ao contrário. Como lá a palavra em Tiago falou. Deixando a verdade em mentira. Transformando a verdade em mentira. Vamos ler em Gálatas 5:14. Porque todas as leis se cumprem numa só palavra. Nessa amará o teu próximo como a ti mesmo. Deu para entender, meus irmãos? Por que muitos estavam aí jogando pedra no Lula, falando que ele é isso e aquilo, se a palavra ensina a nós orar para todos, amar o nosso próximo, que seja ladrão, feiticeiro, bruxo, macumbeiro, prostituta, maldicentos, assassino, seja quem for, nós devemos orar para ele, para que Deus mude as suas ações, mude as suas atitudes, para que ele seja transformado em nome de Jesus. Essa é a minha palavra que o Senhor colocou no meu coração para falar essa manhã. Há muito tempo eu queria fazer esse vídeo, mas eu deixei que isso acontecesse primeiro, para mostrar que Deus permite as coisas para nós entender a vontade de Deus. Não haja conforme vossos corações. A Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 11, capítulo 11, verso 3, eu vou ler lá para vocês. E nós devemos julgar, não com o nosso olhar, com nossos olhos. Vamos entender aqui. Olha o que a Bíblia fala. Vocês não estavam entendendo a palavra de Deus. A Bíblia fala assim: deleita-se no temor do Senhor, e não julgará o segundo a vista dos seus olhos, e nem repreenderá segundo o ouvido dos teus ouvidos. Entenda essa palavra.
para vocês entenderem. Não julga conforme vocês vê. Não julga conforme o que você ouviu. Faça conforme o que Deus quer. Está falando deleita, quando é deleitar, é se colocar, confiar no Senhor. Se é da vontade de Deus, deixa Deus trabalhar. Essa é a palavra que eu deixo essa manhã para vocês entenderem. O que Deus faz, ninguém pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá? É somente confiar e deixar Deus trabalhar. Amém? Que Deus abençoe a todos.